Eu estou aqui na bancada, aqui o papo reto, objetivo, conversa franca aqui sobre os mais variados assuntos aí do show business, que envolve inspiração, motivação. E ele aceitou aqui, estava em São Paulo recentemente, agora está aqui em Maringá. Ele é empresário, mentor, já ajudou milhares ali de empresários, empreendedores a conseguirem mais resultados e também a consolidar a liderança. Estamos aqui na bancada com Cláudio Chibante. Cláudio, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Um ótimo dia a todos, a você, Altair, que dá essa possibilidade, essa porta aberta que você deixa para nós estarmos aqui, né, compartilhando o nosso conhecimento. E você é um cara espetacular que tem essa agência de marketing. Ele não dá só uma consultoria, não, né? Ele fica umas 2, 3 horas, ele explica o beabá completo para você, para que você possa atingir o mercado digital, não é isso, Altair, que você faz com as pessoas? Com certeza. Pelo menos comigo, não sei se eu fui privilegiado, né? Sim. Ele foi no Instituto Iluminar e lá ele ficou mais ou menos umas 2 horas e meia explicando passo a passo o beabá de como atingir as metas no Instagram, no Face e poder assim vender. Honrado aí, muito obrigado. É uma honra aí ser realmente uma pessoa aí, referência aí e trazendo esse bastidor aí, muito obrigado. E assim, hoje você faz esses processos de mentoria. Eu vou entrar direto aqui na temática. A gente vai falar sobre liderança. É interessante a gente entender, na sua visão, o que seria a liderança, Cláudio? Liderança é um conjunto de possibilidades, de recursos e ferramentas que um gestor precisa ter. Primeiro que a liderança é top-down, é do dono para os seus liderados. Então, geralmente, empresas têm que ter, né, o dono, o CEO da empresa, depois, numa faixa do meio, os líderes, os gestores de cada setor, e abaixo deles os colaboradores. E também toda a parte hierárquica de cada empresa que existe. Legal. Como ser um líder, né? Tem que passar por alguns processos. É uma jornada que ela não para nunca de desenvolvimento, conhecimento, buscar novas plataformas para poder inserir como treinamentos nas empresas, como ter empatia, enfim, nós vamos entrar nesse assunto ainda, Legal. Mas liderança é um conjunto de ferramentas e também de recursos que um gestor tem que ter, tanto intrinsecamente como extrinsecamente. Interessante, porque tem muita gente hoje que ela é promovida, ela recebe um cargo. Ela ter um novo posto, né, uma nova função, não quer dizer que ela é líder ainda. Significa que ela tem um cargo. Ou como que a gente pode ajudar essa pessoa que foi promovida? Essa pergunta é a que todo dono gostaria de entender por que aquela pessoa não foi para frente. Porque às vezes tu tira um grande vendedor de um setor para ele ser gerente comercial de vendas. E aqui ele ajudava a empresa a faturar muito, a ter muito recurso aqui de vendas e atendimento qualificado desse grande vendedor. E aí o dono vai lá, não, você não quer ser gerente, líder? E transforma ele nesse líder, nesse gerente comercial. E muitas vezes, cerca de 87% não funciona. 87% não está no que a pessoa é boa de fazer aqui. Está nesse processo, nessa mudança de comportamento que ela tem que ter, que ela não vai mais vender, e sim liderar pessoas. E isso pode atrapalhar, inclusive, as vendas da empresa. Inclusive, eu conheço pessoas que foram transformadas em cargos de gerência e liderança, foram mandadas embora porque não tiveram competência hábil para poder ser um líder, um gestor nessa área. Interessante, dentro dessa linha, a liderança é algo que é nato, a pessoa ela nasce com isso ou pode ser desenvolvida? Claro. Na verdade, o que eu vejo muito é uma progressão. Desde que a criança nasce, né, tem uma progressão de liderança. Desde os hábitos que o pai e a mãe colocam para ela ali, a criança, ela já vai se entendendo, ela vai criando uma habilidade, um comportamento. Isso é fundamental para todo ser humano. O pai e a mãe deixar aquela criança evoluir exponencialmente. E isso já vai tratando com que aquela pessoa vá crescendo,
vai tendo uma liderança nela, porque a liderança primeiro é dela. Ela tem que saber se liderar para poder ajudar os outros. Porque a liderança não é posição. Sabe, você trocou de cargo, o cara chega lá já mandando, já dando borrachada, já batendo com a régua, falando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Não, não é assim. Liderança, ele tem que entrar nessa função como um líder. Como um líder. Isso não vem de berço, é treinável. É treinável. Isso então. É treinável. Todo esse comportamento é treinável. Legal. Então, é uma jornada, né? É uma jornada ali, né? Uhum. No caso, você que está ajudando ali empresários, empreendedores, e quais são as habilidades socioemocionais que o mercado tem exigido para os líderes hoje? Olha, a inteligência emocional é um dos pilares primordiais hoje para um grande líder começar a dar o passo a passo. É mesmo? Primeiro, o autoconhecimento dele. Saber realmente até onde ele chega, até onde ele consegue fazer as coisas. Porque às vezes o líder quer delegar muito, quer falar muito, quer conversar muito e atrapalha. Então, tendo esse autoconhecimento de onde ele está, de onde ele pode chegar com os seus colaboradores, o que ele precisa delegar, quais as informações que ele também pode obter desses colaboradores, sempre com muita empatia, sempre se colocando, empatia é se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, dar o ouvido para escutar, entender o projeto também de vida da outra pessoa, porque às vezes um líder ele tem que ter uma visão ali sistêmica de quê? Daí, adianta trabalhar com uma pessoa que não está satisfeita de cumprir aquela função? Você tem lá, vamos falar de um escritório, você tem lá 2, 3 pessoas que estão ali, mas não estão confortáveis ali. Elas sempre estão falando que não gostariam de estar ali, que não é a função dela, que elas gostariam de estar fazendo outra coisa, ou por motivos pessoais ou por motivos profissionais. Adianta você, que é um grande líder, tentar resgatar essa pessoa? Complicado, né? É mais fácil você, na hora da contratação, você entender quais são os objetivos do futuro colaborador que você está colocando naquele cargo. E é impressionante o que acontece nas empresas, que eles não conseguem, até hoje, muitas empresas, Altair, não conseguem enxergar que a empresa ela tem que ter uma posição hierárquica, ela tem que ter carreira dentro da empresa, ela tem que proporcionar para os colaboradores um objetivo a mais dentro da empresa. Então, eu entrei como auxiliar administrativo. A empresa fala, se você for bem como auxiliar administrativo, essas são as funções que você pode subir de categoria. Aqui você entrou como auxiliar recebendo R$ 1.300. Só que se você desempenhar bem esse papel, você vai passar a ser efetivado em outro cargo assim. E se você buscar conhecimento, a própria pessoa, buscar conhecimento em outras áreas, outras funções, a gente vai te elevando de cargo. Não existe, na maioria das empresas não existe isso. O cara entra como ADM, ele fica somente no ADM. As empresas elas não conseguem fazer com que esse ADM venha no financeiro, venha no fiscal, venha no atendimento, sabe? Proporcionar com que essa pessoa ela ande dentro da empresa. Por quê? Altair, imagina que você tem só um financeiro dentro da tua empresa. E esse financeiro fica doente ou ele quer sair hoje para amanhã, não quer mais trabalhar contigo. Você não tem ninguém para colocar no cargo. Aí você vai colocar quem? Você mesmo. Onde o dono fica querendo apagar incêndio a todo momento querendo apagar incêndio, fazendo a função de vários colaboradores. O que você precisa? Ter sempre gente andando nesses cargos, nessas funções, para ir aprendendo também. Você vai estar motivando as pessoas, às vezes estar na ADM, ir para o financeiro e ela gostar e fazer um bom financeiro, com um bom controle, ser uma pessoa, por exemplo, analítica, onde um analítico ele consegue ser mais organizado, mais responsável por tudo aquilo que ele faz. Interessante, porque isso é uma característica muito comum, né? O líder ele chama tudo para si, né? Ele acaba não consegue delegar, né? Ele é centralizador. Geralmente as pessoas nós somos... A tendência nossa do ser humano é ser controlador.
Em tudo, né? A gente quer controlar os nossos filhos, a gente quer controlar a nossa família, a gente quer controlar o tempo dos outros e a gente dentro da empresa quer controlar tudo. Eu conheço vários empresários. Você está vendo aqui, né? Que eu ando um pouquinho por aí. Trabalho com várias pessoas. Geralmente o empresário não consegue delegar. Não consegue. Delegar. E também tem colaboradores que eu conheço, que trabalham, por exemplo, na área financeira, que não conseguem soltar, delegar também para os auxiliares. Fica querendo centralizar tudo, controlar tudo e acaba não vivendo, né? Não vivendo, né? Uhum. E dentro, assim, quais seriam os principais mitos hoje da liderança? Que você ouve aí que é groselha, que você fala, nossa, aqui é conversa fiada. E muita gente hoje acredita e acaba se ferrando por acreditar em determinados conceitos, acaba não tendo o resultado que gostaria, né? A primeira palavra é o não. Olha só, Altair, papo reto aqui. Quando a gente na nossa infância, a gente escuta mais de 10 mil não. Não mexe nisso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Não pode colocar a mão na tomada, não pode entrar no chuveiro, não pode fazer isso. Não, 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 não. Sim. Você enjaula a criatividade do ser humano. Você coloca o ser humano num quadrado. De tanto não que você recebe, você coloca o ser humano num quadrado. E aí, como é que transforma isso, né? Altair, Sim. a tua pergunta foi como descentralizar, correto? Basicamente, seria, vamos supor, hoje tem muito mito, né? Uhum. No sentido assim, liderar é isso, liderar é aquilo. Queria trazer alguns mitos, assim, algumas... Porque hoje, por exemplo, dentro do mercado digital, do marketing, existe muita conversa fiada, né? Que a pessoa Sim. vai... em pouco tempo ela vai conseguir isso, né? Em tempos, assim, bem absurdos Perca peso em uma semana. Muito por pouco. exemplo. E não fala a realidade. Né? E a realidade é que um líder, ele precisa de treinamento. Quais são, na tua visão, assim, os principais mitos? Como eu estava te falando do não, é a primeira pessoa a falar assim para ela, né? Na primeira pessoa, eu não consigo. Quando a pessoa fala eu não consigo, ela já barrou aí. Porque para ser um líder, tu tem que estudar. Então é mito que o líder nasce nato. Não. Tem vários líderes no mundo que eles não param de ter autoconhecimento, não param de buscar conhecimento, não param de se desenvolver. Então é mito. O primeiro mito é eu não consigo. Esse eu não consigo já caiu por terra. É a pessoa que não consegue, ela fala que não consegue, ela já coloca uma barreira, um bloqueio. Sabe? Não existe isso. Um líder, quando ele quer ser líder, ele busca recurso, ele busca ferramenta, ele busca se autoconhecer, conhecer as pessoas. Não é só cobrar, não é só microgerenciar, que nem a gente fala. É expandir esse pensamento do líder, é expandir a autoconsciência do que está acontecendo naquele setor. Legal. Porque há conflitos e o líder ele tem que conseguir conciliar esses conflitos. Sempre vai ter conflitos. E ele tem que entender o que melhor, qual o passo melhor a ser dado. Então é mito que uma pessoa não pode ser líder. Ela tem que entender que ela tem que ser líder primeiro para ela, para depois liderar os outros. Mito já está aí. Eu não consigo liderar. Eu não consigo montar a minha empresa. Eu não sei o que eu faço para montar a minha empresa. Cara, para com isso. Essa palavra eu não consigo foi embutida com você lá atrás. Então tu tem que fazer todo um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento pessoal para entender que todo mundo nasceu no mesmo hospital, por exemplo, no mesmo berçário. As minhas capacidades são tão boas quanto as tuas capacidades em termos de tamanho de cérebro, de tudo. Nós temos capacidade e habilidade para fazer o que a gente desejar. Porém, se você falar eu não consigo, cara, você não vai conseguir. Esse é uma primeira coisa que a pessoa precisa identificar, né? É uma das coisas que precisa perceber quais são os bloqueios que a pessoa precisa para poder tá desbloqueando isso e tá acessando outros níveis ali, né? Tanto de liderança quanto de desenvolvimento pessoal. Assim, hoje
querendo ou não, nós tivemos vários acontecimentos, né? Várias mudanças aí. A pandemia, ela adiantou consideravelmente aí a questão digital, né? Houve várias mudanças e provavelmente vai ter muito mais. Olhando para o futuro, quais você acredita que seja as habilidades e competências que o líder dos próximos anos é interessante desenvolver? A sua autocapacitação. Ele tem que desenvolver, estudar muito, se capacitar para isso, criar novas habilidades de comportamentos, tanto interno quanto externo. Porque a gente sabe que na comunicação o que fala mais é o não verbal, né? Cerca de 56%. Depois o tom de voz e só 7% as palavras ditas. Então, ele. Sabe aquele líder que chega contando uma piadinha que não era, né? Não caía bem naquele momento? Dependendo? Isso estagna. Então, quando você busca capacitação, você para de fazer essa piadinha, você chega diferente, você se posiciona diferente. É ter uma posição perante os seus liderados. Legal. É um posicionamento que tu tem que ter. Você tem que ter um posicionamento de quê? Estamos aqui para cumprir o nosso lado profissional. A partir do momento que a gente entrou pelaquela porta, nós estamos aqui para desenvolver um trabalho mais adequado para a nossa empresa, para poder chegar nas nossas metas, cumprir nossos objetivos. Isso envolve a cultura organizacional da empresa. Quais são as regras? As empresas não têm regras. As empresas não têm cultura organizacional. As regras são claras. Você tem que ter ali objetivos que cada setor tem que fazer, que cada pessoa tem que fazer, como ela deve ser adequada. Não é um negócio assim que fala assim tão radical, mas tem que ter a regra para ser cumprida. Com certeza. Porque senão vira uma baderna. E aí um líder, por exemplo, vou fazer até um desenho aqui para você. Ó, eu trouxe uma reguinha aqui, ó. Legal. Uma régua. Legal. Trouxe uma régua. Essa régua aqui, por exemplo, você está nesse nível aqui, ó. O nível que a gente está aqui, né? Quanto que você gostaria de crescer a sua liderança? Por exemplo, se eu crescer ela um pouquinho aqui, ela já muda para 25%. Sabendo que aqui é o nível que ela estaria, correto? Sim. Então, subindo um pouquinho, ela está crescendo. Aí, Altair. Sim. Você quer evoluir mais, como ser um grande gestor da sua empresa? Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar ferramentas para implementar na sua empresa. Você subiu mais um pouquinho a régua. Quer ser um grande líder? A régua tem que estar aqui, ó, no ângulo de 90 graus. E essa régua nunca para, porque o desenvolvimento ele é assim muito absurdo. Por exemplo, você estava falando do futuro. O que teve com a pandemia é o seguinte: estava todo mundo já produzindo quietinho nas startups, produzindo ferramentas digitais. Estava todo mundo, você estava produzindo ferramentas digitais. Só que a pandemia fez assim, ó, focou. Teve um foco muito grande, muito agressivo, muito rápido, porque te colocaram dentro da tua empresa, tu falou, agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Vou ficar parado, olhando para o teto, ou eu vou focar? Até as pessoas pararam ali durante uma semana, 10 dias, quando elas viram que não tinham o que fazer, elas meteram a mão na massa e falaram, vamos fazer diferente. Então as startups explodiram, apareceram as startups, mas estava tudo acontecendo. Futuramente, o que vai acontecer? Que você perguntou do futuro. A tecnologia vai dar um boom muito grande. Supermercados vão parar de ter caixas no supermercado, empacotador, porque as pessoas vão passar tudo no digital. Já tem supermercado em Curitiba que já está sendo teste. Tem 350 câmeras vendo você de todos os ângulos, você faz a sua compra, é totalmente sem colaborador. Tá? É só os caras que repõem a mercadoria na gôndola, que aí não tem jeito da mercadoria, por enquanto, ir para a gôndola. Mas vai ter esse sistema de reabastecimento automático de gôndola. E nessas geladeiras que tem dentro dos condomínios, e já tem um super mini mercado dentro dos condomínios, você está sabendo, né? Os caras inventaram, tem um mini mercado. Lá você entra numa salinha, vai ter uma salinha, e lá tem tudo, farinha, refrigerante, cerveja. Você só entrou, já está sendo filmado. Você sabe que você tem que passar ali seu código para liberar a comida e saber que aquele vai vir no seu condomínio o valor daquele refrigerante ou do que o carvão que você pegar lá dentro. Então, isso cada vez mais vai estar em funcionamento. Todas as habilidades digitais vão estar assim
explodindo. E eu falo para ti que é em menos de 8 anos, tá? Muitos setores vão acabar de emprego, muitos setores, vai ser um boom daqui a 8 anos, e muitos setores vão surgir. Mas para isso, você precisa o quê? Tá indo atrás de desenvolvimento, tá indo atrás de conhecimento. Aquelas pessoas que estão ali paradas, não estão buscando, realmente vão ficar para trás. Para trás, né? Pra trás. É que nem o aplicativo, né? O aplicativo, se você não atualizar ele, ele trava, né? Então, Sim. precisa dessa atualização, essa busca de conhecimento, né? Tem até uma frase que fala assim, quando eu tô pronto, não preciso mais de nada, tá pronto para morrer, né? Então, a pessoa precisa estar desenvolvendo ali. E dentro dessas visitas e consultorias, você acredita que as empresas brasileiras elas estão preparadas para essas mudanças? Como que você enxerga isso daí? Algumas estão buscando, bem poucas estão buscando essa mudança, bem poucas mesmo. Agora, a maioria, que nem eu te falo, cerca de 90% a 95% não sabe o que vai acontecer. Quais habilidades precisa desenvolver, né? Porque uma das que você falou que eu acredito que é uma competência essencial, indiferente se a tecnologia mudar ou não, é a questão emocional, né? Inteligência emocional, você saber lidar com essa... porque, querendo ou não, a gente um dia falou aqui sobre a antifragilidade, né? A pessoa ser antifrágil. E isso é fundamental, né? Porque a gente pode até fazer um prognóstico do futuro, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E essa habilidade de antifragilidade emocional, né? É fundamental, né? É fundamental porque está tendo muita ansiedade, né? Tinha uma pesquisa em 2018 que metade da população mundial, que em 2030 seria mais ou menos, eles tinham uma estimativa de 8 bilhões de pessoas no mundo, tem 7,7 se eu não me engano, mas em 2030 teria mais ou menos 8 bilhões, não tem o número certo, isso porque, né, vamos lá, metade dessa população estaria tomando remédio. As pessoas estão buscando recursos, não de habilidades emocionais, mas sim de remédios, drogas. A farmácia virou uma grande drogaria. Por que chama drogaria? Porque é droga. Você está burlando o seu cérebro com vários tipos de remédio. Então, quando a gente busca a inteligência emocional, quando a gente busca se autoconhecer de verdade, não se esconder atrás de uma cortina, você realmente começa a dar um passo maior, mais largo. Você começa a andar na fila para frente. E a fila não para, tá? A fila está andando. Você falou do Elon Musk lá, né? Elon Musk. Exatamente. Faz essa pergunta Inclusive, é um que a gente estava até conversando nos bastidores, né? Recentemente, Elon Musk adquiriu, né, o Twitter. E dentro do Twitter ele teve várias posturas ali. Houve um processo de demissão em massa, né? Milhares de pessoas foram demitidas. E várias pessoas, inclusive influenciadores do Twitter e tudo mais, falaram que o Elon Musk está perdido. Ele não sabe o que está fazendo. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que ele não sabe o que está fazendo? Como essa geração nova que está aí, nós seres humanos, né? Nós, eu também, somos procrastinadores. E quando teve a pandemia, por isso que eu queria tocar, foi todo mundo pro home office. Sim. Se você for ver lá nos textos que está lá escrito, a maioria não queria voltar para dentro dos escritórios. E aí ele teve que fazer esse corte. Então tem que analisar de uma forma diferente. Às vezes pode ter sido isso. Ele queria que as pessoas voltassem a produzir mais, porque infelizmente muitas pessoas produzem, mas muitas pessoas não produzem nada no homework. Faz sentido para você? Sim, ele trouxe, né, contextualizando, trouxe muitas pessoas estavam no home office, trouxe para o presencial, uma das normativas ali que ele trouxe. Então, é primordial. Às vezes ele teve uma visualização que a empresa dele estava caindo por terra, com pouco conteúdo, com pouca atualização. Isso tudo influenciou que ele tirasse metade lá, não sei quantas mil pessoas, ele desligou. Porque ele quer renovar o time. Porque se ele comprou... Imagina você comprar uma empresa. Você compra uma empresa grande. Cara, você vai continuar naquele movimento, então o teu investimento foi, vou comprar aquela empresa que vai me dar essa rentabilidade que já está fixa. Pronto, vou embora para casa?
Nananina, não. O cara, quando compra uma empresa, ele já tem ideia dessa empresa já subir mais 10, 15, 20 degraus. Compreende? Subir Sim. a escadinha, não vai ficar parado. Ele não comprou uma empresa aqui em Maringá para ela ficar parada. Se ele comprou e tem toda uma equipe por trás, o que ele vai fazer? Ele vai evoluir essa empresa. Então, ele comprou o Twitter, deu um tempo, viu, analisou, fez todos os perfis comportamentais de todo mundo, pode ter certeza disso. Deve ter mandado questionários e questionários para as pessoas, visualizou quem pontuou, quem não pontuou e Tramontina neles. Engraçado, né? É interessante isso, porque tem muitas pessoas falando que ele não sabe o que está fazendo. Pode acontecer isso é natural, acontece das empresas falirem, etc. Mas assim, existem pessoas, não é? A gente pega no Twitter ali, por exemplo, o Felipe Neto, vem trazendo que ele não sabe o que está fazendo, o Elon Musk. Só que se você olhar para uma trajetória do Elon Musk, o cara mais rico do planeta compra uma empresa de 44 bilhões de dólares, mais ou menos. Uhum. E aí ele faz um processo disso e não sabe o que está fazendo. Então, se coloca no lugar do cara, né? Quem que é o cara hoje? Ele é o cara? Ou os outros que estão falando? Entendeu? Os outros que estão falando gostam de criar polêmica para poder ficar na mídia. A gente tem que entender que a PNL, a Programação Neurolinguística, ela tá por duas vertentes aí. Ou para levar para realmente uma coisa séria, que seria ideal, ou para poder manipular as pessoas. E, infelizmente, a Programação Neurolinguística muitas vezes é para manipular as pessoas. Porque sugestões são colocadas todos os dias, a todo momento, na sua cabeça. Todo momento. Você vai ali no Insta, se você ficar passando, aquelas informações que vêm são sugestões para entrar no seu consciente e empurrar para dentro de você e falar assim, ó, isso aqui é verdade. Isso aqui você tem que seguir. Você tem que ficar dentro desse quadrado esperando as coisas acontecer. Infelizmente é assim. E a gente... Vamos pensar nele agora, né? Por exemplo, ele, um cara que tem várias empresas, muito criativo. Um cara que tem aí milhões, né? Tu acha que ele corre atrás do ideal dele, da cenourinha dele, que ele quer comer, quer produzir mais, quer se alimentar de coisas boas? Tu acha que o Elon corre atrás da cenourinha? Ou ele deixa tudo acabar e a cenourinha corre atrás dele? Ele tá com medo que a cenourinha venha atrás dele? Aí complica. Ele tem uma visão, e deve ter um setor lá dentro, deve buscar informações mundiais do que está acontecendo no mercado. Não é por acaso. Não é por acaso. Ah, mas tem empresa que parou de financiar, parou de investir no Twitter. A Magazine Luiza parou de financiar no Twitter porque ela já está com processos ruins financeiramente, sabe? Essas pessoas que falam que vão ganhar dinheiro muito rápido investindo no CDB, RDB, investindo na bolsa, tal, que investe... Vê aí o que está acontecendo no mercado. Tem gente que vendeu a casa para colocar dinheiro por causa que essas pessoas falaram sugestões de que você ia ganhar muito mais se você realmente investisse em bolsa de valores, em fundos, que foi para o fundo. Tá lá no fundo, o cara perdeu. Ainda mais agora que caiu tudo por terra com essa nova política que está entrando aí. Você pode ver, de uma semana para cá o dinheiro se desvalorizou um monte. O dólar cresceu. Agora, quem tinha dólar guardado, quem tem imóveis guardado, valorizou. Agora, quem estava com outros tipos de fundos, pode ter certeza, cara. Eu não entendo nada disso. Mas a programação neurolinguística é isso. Tem que tomar cuidado das informações que estão entrando. Das sugestões que estão colocando na tua cabeça. Sugestões, isso é fundamental. Tem que se blindar. É interessante essa blindagem, né? A pessoa saber ter esse autoconhecimento, entender quais são as influências que ela tá submetendo. Seguindo, né? Seguindo e poder saber ali todas essas questões para poder tomar as melhores decisões, né? E assim, viu, Cláudio, no caso de orientações, ou se falarmos de orientações assim para a pessoa ter
ter uma boa liderança, liderar melhor e tudo mais, quais orientações, conselhos você daria? Quando a gente lê um livro, a gente absorve, supondo, 10 a 20% da leitura. Quando a gente lê e vê vídeos, a gente absorve de 30 a 40%. Quando a gente lê, vê vídeos e faz treinamentos, bota isso em prática, esse nível de aprendizagem vai lá em cima. Então, eu aqui em Maringá, hoje eu tenho o Instituto Luminar, eu vou lançar para o ano que vem uma escola de líderes para empresários, para gestores, para os gestores entenderem qual é o melhor passo a ser seguido. Ah, Cláudio, mas você tem toda essa bagagem? Eu já estou no mercado aí, já faz um tempinho, né? Eu tenho 53 anos de idade, eu faço mentoria empresarial desde 2013, onde a gente pontua o que ele pode fazer, um empresário de diferente, o quanto ele pode buscar alternativas na sua jornada e fazer essa verdadeira plantação, né? Arrumar todo o terreno e fazer a plantação adequada. Porque o que você planta, você vai colher. Se você colocar um saco de veneno nessa terra, vai nascer o quê? Veneno. O que acontece? Na maioria das empresas está tendo muito conflito interno. Estão envenenando a cabeça das pessoas. Fora a internet, que envenena mais ainda. O que tu está seguindo? Está sendo bom para você? Esse autodesenvolvimento? Aí você vai lá e planta sementes mesmo. Sementes que vão dar frutos bons, que vão dar uma colheita boa, que você vai fazer interagir com essas pessoas, que você vai ter reuniões periódicas, que você vai dar feedbacks periódicos. Isso tudo é importante para a jornada da empresa. Isso tudo faz com que a empresa evolua. Algum momento, todo o teu sonho ele vai ser realizado. Porque você colocou e plantou coisas boas hoje. Hoje. É louco, O né? hoje que é o precisa começar também, né? A pessoa que está nos ouvindo, está ouvindo todas essas dicas, todas essas orientações, coloque em prática, né? É aquela coisa, né? Eu estudo bastante também neurociência, e a neurociência fala assim que quando a gente adquire um conhecimento novo, é uma coisa, é como se a gente permitisse uma visita no nosso cérebro. Agora, quando a gente pratica, né, é quando ele faz morada, né, na nossa cabeça. Você Então, engordura o cérebro, né? Se você só faz leitura e não bota em prática, você tá o quê? Só ficando com o cérebro obeso, né? exatamente. Uma obesidade Se intelectual. você não botar em ação, E entendeu? colocar em Tem prática. grandes caras que ficam lendo, sabe bastante, mas não botou em prática toda essa ação. Legal. E falando em questão teórica, teria alguns livros para recomendar? Olha, vamos lá. Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Legal. 90 segundos para fazer uma boa venda. 90 segundos para convencer qualquer pessoa. Para convencer qualquer pessoa. Como bom. influenciar amigos, como é que é? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso, do Dale Carnegie. Olha, eu esquecendo todos os livros. Legal, E os 100 passos para uma boa liderança. Legal. Esqueci o nome do cara. Mas tá aí, 100 coisas para ser um grande líder. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Como vender em 90 segundos. Sim. E Napoleão, Quem Pensa Enriquece. Só para enfatizar Quem Pensa Enriquece. O que ele quer dizer com isso? Sim. Eu já vou dar a chave aqui. Você quer a chave? Opa! Então tá, eu vou dar a chave de Quem Pensa Enriquece. O que ele quer dizer com isso? Você tem um cérebro, você que gosta de neurociência, um cérebro consciente, que só faz 5% de tudo que você produz na sua vida. De todo o resultado da sua vida, é cérebro racional, ele só atua 5% nele. Quem realmente faz atuar a sua vida é o seu cérebro subconsciente. Então você tem um pensamento bom, aqui em cima, no neocórtex, você tem que empurrar isso para dentro do seu subconsciente e falar com ordem para ele. Eu quero isso. Eu vou chegar nesse objetivo. Você tem que empurrar isso, a goela abaixo para dentro do seu subconsciente. E fazer com que seu pensamento se una ao seu sentimento, que é o seu coração. E aí sim a ação ela vai ser
mais fácil. Você começa a tornar essa pessoa, a se tornar essa pessoa, e aí as ações começam a acontecer. Hoje eu estou aqui porque eu tive uma ação. Eu comecei a ligar em várias rádios, a ligar para vários influencers como você, para mim poder estar aqui hoje. Então, eu não fiquei parado, eu tive essa ação, eu empurrei para dentro de mim. Eu vou dar entrevista na Jovem Pan. Eu vou dar entrevista em várias emissoras de televisão. E isso está acontecendo. Porque quando você tem um desejo ardente de fazer a mudança que você precisa fazer na sua vida, não tem quem te barre. Não tem quem te segure, Altair. Só que tem que fazer isso com o quê? Com cautela, tendo essa respiração entre cérebro e pulmão, para ela ser congruente, para ela ser uma respiração que falar que é com coerência cardíaca. Transformar essa respiração em coerência cardíaca. E você viver isso. Você sentir que você está vivendo isso. Hoje, o livro Quem Pensa Enriquece é isso. Você emotiza o que você quer na sua vida, transforma esse pensamento positivo. Fala um pensamento positivo teu, Altair, que você desejaria. Fala um pensamento. Inspirar pessoas. Inspirar pessoas. Aí você vai procurar quais as ações que você precisa ter. Essas 10 ações que você precisa ter. Você coloca essas 10 ações. Aí você coloca foco nessas ações. Você está empurrando inspirar pessoas para dentro do seu subconsciente. Quando você empurra isso para dentro do seu subconsciente, você começa a sentir que você tem essa capacidade, que você vai buscar recurso, que você vai buscar ferramenta. E aí você começa a inspirar pessoas, que é o que tu já faz. Show. Eu tô aqui porque você me inspira. Na verdade, eu sou o grande impactado dos convidados que vêm aqui. Eu me sinto bastante inspirado e eu acredito que é o sentimento também da audiência. Né? A gente procura selecionar temas, né, e também especialistas para justamente causar essa inspiração, né, causar essa motivação e cada um ali poder estar aplicando aquilo que nós colocamos aqui ao vivo. E, poxa, maravilha! Eu queria agradecer aí, viu Cláudio Chibante, sobre a participação. Inclusive, eu gostaria. Tem algo que eu não mencionei que vale a pena destacar? Que amanhã eu vou fazer uma palestra no Instituto Luminar, totalmente gratuita, às 19 horas, para gestor de empresa. Olha aí. Então, faça sua inscrição, está gratuita lá no Simpla. Procure o Instituto Luminar, institutoluminar.com.br. O 991-21-6262 é o telefone. Amanhã, gratuitamente, uma palestra sobre liderança, como fazer uma liderança top-down, de cima para baixo. Como equacionar isso. E uma coisa de liderança que eu vou deixar para você, seja a melhor versão da sua vida. Busque conhecimento para você melhorar cada passo, cada jornada, cada modelo, cada situação de conflito você conseguir resolver. Perfeito. Perfeito, muito bom. Então vocês viram aí, foi só a ponta do iceberg. Você pode continuar esse assunto aí através da palestra lá no Instituto Iluminar. Colocou ali o endereço certinho, mas se você tiver alguma dúvida, entre em contato também lá no site do Programa Inspire-se, www.programainspire-se.com.br. A gente também pode dar mais informações ou diretamente no site, né, do Instituto Luminar ou do Simpla. Telefone, né? Ou do Simpla. Exatamente, que é... simpla.com.br. Exatamente. O pessoal sabe aí, eu não sei não. Show de bola. Entra lá. Quem é o cara digital é você, não sou eu. Pô. Com certeza. Mas tá lá, você pode tirar todas essas informações. Muito bom. Eu gostaria de registrar mais uma vez aqui meu agradecimento. Cláudio, muito obrigado aí por estar esclarecendo. Até a próxima. Vamos logo. Não demora não, que eu fico ansioso para estar aqui. Gratidão, Altair. Show de que bola. Você tenha um sucesso maravilhoso na sua vida. Nós só estamos plantando agora coisas boas. Com certeza. Tijolinho a tijolinho. Com certeza, Tamo isso aí. junto. É só o começo. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. Muito obrigado, pessoal da Jovem Pan. Sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.